Olá pessoal, graça e paz. Você que é do canal Seja Melhor Que Ontem, hoje a gente está com uma série de estudos bíblicos aqui, com 27 doutrinas. E o segundo estudo é falando sobre a beleza da criação divina, para que você possa entender o máximo possível do estudo. E caso tenha alguma dúvida, deixa nos comentários aí, que a gente vai possivelmente responder, beleza? Boa tarde, amigãos. Também estou aqui também para levar a palavra e o conhecimento a todos. Como bem o Bruninho já citou aqui, nós vamos para o segundo estudo, ouvindo a voz de Deus. A beleza da criação. Ela tem um contexto aqui que ela já nos dá, simplificando todo o conteúdo desse estudo. Começando assim: tudo que existe na natureza expressa ordem, beleza, exatidão, adaptação. Pressupõe um planejamento inteligente. Observe as maravilhas naturais, o colorido e o perfume das flores, os pássaros, a teia da aranha, o brilho dos astros, a organização da colmeia, o funcionamento do corpo humano, entre outros significados, fenômenos. Poderia tudo isso ter surgido por um mero acaso? Como disse o estudioso do passado, existe relógio, não poderia funcionar sem o relojoeiro. Essa é a verdade que a Bíblia afirma, como veremos no presente estudo. E dando início, a gente queria fazer uma oração para que a gente possa ter a sabedoria não de nós, do mero homem, mas do Divino Espírito Santo, que ele nos corrija, que ele seja o nosso professor. Eu pediria aqui o nosso amigo e irmão Bruninho para dirigir essa oração. Oremos. Abaixe sua fronte, vamos falar com nosso Deus. Senhor Deus, eterno Pai, obrigado por mais um dia. Obrigado por nos dar essa oportunidade de estar aqui para poder partir o pão da Tua palavra, Pai. Amém. A gente possa entender o máximo desse estudo, falando sobre a criação divina, Pai. É isso que eu te peço, te agradeço. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém. Queremos ser breve, para que fique claro para todos que estão nos assistindo e possa ter a sua opinião. A primeira pergunta, ela faz assim: como era a terra antes de ser criada? Como era a terra? Pronto. O nosso irmão aqui vai ter um texto dentro da palavra do Senhor, e está lá em Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 1 e o versículo 2. Ele vai dar a resposta de acordo com como a Bíblia dá. Diz o seguinte, em Gênesis 1, 2: a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. O Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então, como era a terra? Era sem forma e vazia, não tinha nada. Apenas o Espírito de Deus que pairava sobre ela, andava sobre a terra. Beleza? Dando continuidade, segunda pergunta diz, é assim: como foi formado o universo? Agora o Marcos vai responder, que está lá em Hebreus 11, 3 e depois Salmos 33, 6 e 9. Hebreus 11, versículo 3 diz assim: pela fé entendemos que o universo foi inteiramente organizado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito das coisas visíveis. Qual é o outro? Está na onde? Salmos 33, 6 e 9. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército dele, pelo sopro da sua boca. 9, né? 9. Porque ele disse e foi feito. Ele mandou e ficou firme. Pronto. Foi formado mediante a palavra do Senhor. Agora ele vai fazer a terceira pergunta, para que eu possa responder. Terceira pergunta: quem participou do ato da criação? Essa é uma pergunta que deixa muita gente encucada, né? Uns dizem que a criação foi um Big Bang, uma explosão. Outros acreditam que veio
do Senhor, toda essa formação, e a palavra de Deus vai nos esclarecer esse ponto. Quem participou do ato da criação? Se foi uma explosão, se foi alguém que criou, de que forma ele criou, que está lá em Gênesis, primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 1 ao 2 e João de 1 ao 3. No Gênesis diz o seguinte: no princípio criou Deus os céus e a terra. Primeiro já temos Deus no meio. No segundo versículo, a terra porém estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então Deus, Espírito Santo, estava na criação do mundo. E João? E João 1, do 1 ao 3 diz o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Deus e o Espírito Santo estavam nessa obra. Então, quer dizer que a criação foi feita pelo alguém, né? Não foi mera explosão, foi alguém que criou, e esse alguém é divino, né? É Deus. Como a gente bem conhece, existe uma trindade: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. São pessoas diferentes, distintas, mas que com o mesmo objetivo: criar o homem, protegê-lo e dar aquilo que ele necessita, que é o fôlego de vida. Pronto. Quarta pergunta: como foi o processo diário da criação? O processo diário está lá todinho em Gênesis 1. E o Marcos vai ler aqui as partes principais, que é no Gênesis 1, do 3 ao 5. 3 ao 5, diz o seguinte: disse Deus, haja luz, e houve luz. Viu Deus que a luz era boa, e separou a luz das trevas. Chamou Deus luz dia, e as trevas chamou noite. Houve tarde e manhã, primeiro dia. Primeiro dia, criou o dia e a noite. E no verso 6 e 8 diz o seguinte: disse Deus, haja expansão no meio das águas, e haja separação entre as águas das águas. Ele separou a terra da água, beleza? E chamou Deus a expansão céu, e houve tarde e manhã, segundo dia. Pronto, 9 ao 12. Do 9 ao 12. Disse também Deus, ajunte-se as águas que estão debaixo dos céus num só lugar. E a separação, parte seca, assim foi. Chamou Deus, parte seca, terra, e ao ajuntamento das águas, mares. E viu Deus que era muito bom. Depois disse Deus, produza a terra erva verde, erva que dê semente, e árvore frutífera, que dê fruto segundo a sua espécie, que tem em si sua semente sobre a terra. E assim foi. E concluindo diz assim: a terra, pois, produziu erva verde e erva que davam semente, segundo sua espécie. A natureza e a árvore frutífera, cuja semente estava nele, segundo a sua espécie. E viu Deus que era bom. Então, criou a vegetação, criou todas as formas de alimentação para o ser humano, para os animais e os outros seres, beleza? Agora do 13 ao 19. Houve tarde e manhã, o terceiro dia. Disse Deus, haja luzeiro na expansão dos céus, para separar o dia da noite, e sejam eles para sinais, para as estações, e para dias e anos, e sejam para luzeiros na expansão dos céus, para iluminar a terra, e assim foi. Fez Deus 2 grandes luzeiros, o luzeiro maior para governar o dia, e o menor para governar a noite. Fez também as estrelas, os céus para iluminar a terra, para governar o dia e a noite, e para separar a luz das trevas. Viu Deus que era bom. Houve tarde e manhã, quinto dia. Disse Deus, produzam as águas seres viventes, e voem as aves acima da terra, e na expansão dos céus. Foi isso? Pronto, o quarto dia ele criou, como dizer, um símbolo para o dia e para a noite, e também criou as estrelas. Se a gente for observar, a gente pode olhar para o céu
e ver, né? O grande luzeiro que governa a noite é a lua, e a que governa o dia é o sol. Simples, né? E durante a noite também tem algumas luzes menores, como as estrelas, né? E cada uma tem o seu significado para Deus e para o ser humano. E através delas nós podemos ver que o dia acabou, que o dia começou, que um ano começou, as estações, inverno, verão e assim sucessivamente. No quinto dia, do versículo 20 ao 23. Diz o seguinte: criou, pois, Deus grandes monstros marinhos e todos os seres viventes que se arrastam, os quais as águas produziram, segundo a sua espécie. Toda ave que voa, segundo a sua espécie. Viu Deus que era bom. E Deus o abençoou, dizendo: frutificai-vos, multiplicai-vos, enchei as águas dos mares, e multiplicai-se as aves sobre a terra. E houve, é isso mesmo? E houve tarde e manhã, quinto dia. Pronto, ele criou, bem dizer, só os animais marinhos e as aves. Agora, é bom deixar claro, quando ele se refere aqui, segundo a sua espécie, né? A espécie do ser humano, sendo mulher, homem, criança, somos a mesma espécie, certo? Somos criação de Deus e somos seres viventes pensantes. Os animais irracionais, de forma bem clara, a gente tem o pássaro, que a gente vê cada pássaro segundo a espécie daquele pássaro, né? O urubu, a gaivota, é segundo a sua espécie. Peixe, e assim vai sucessivamente, é segundo aquela espécie, muito parecido. A gente vê o porco, a espécie dele, quem é? Se a gente for olhar, tem a capivara, que é muito parecida, então é a mesma espécie. Aí a gente pode olhar assim, botar o boi aqui, não é da mesma espécie, é de outra espécie. Então tudo tem um significado na criação de Deus. O sexto dia, do 24 ao 26. 24 ao 26. Disse também Deus: produza a terra seres viventes, segundo a sua espécie, animais domésticos, répteis, animais selvagens, segundo a sua espécie, e assim foi. Fez Deus animais selvagens, segundo a sua espécie, gado, segundo a sua espécie, todo animal que se rasta sobre a terra, segundo a sua espécie. E viu Deus que era muito bom. Então disse Deus: façamos o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes, sobre o mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo réptil que se move sobre a terra. Criou, pois, Deus o homem, e a sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea criou. Deus o abençoou e lhe disse: frutificai-vos e multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai-a sobre os peixes, o mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se rastejam sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado todas as plantas que dão semente, as quais estão sobre a terra, todas as árvores que há fruto, que deem a semente, isso vos será para alimento. Todos os animais selvagens, todas as aves do céu, tudo que se racha sobre a terra, em que há vida, todas as ervas verdes lhe servirão de mantimento. E assim foi. Viu Deus tudo quanto tinha feito, eis que era muito bom. E houve tarde e manhã, sexto dia. Pronto, ele criou os animais rastejantes e o homem. No sétimo dia, agora no Gênesis 2, do 1 ao 3, diz o seguinte: assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército. E no sétimo dia acabou Deus a obra que fizera, e descansou no sétimo dia de toda a obra que fizera. E abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que fizera da criação. No sétimo dia, ele fez o seguinte: descansou, abençoou e santificou o dia de sábado, que é hoje que a gente conhece como dia de sábado, beleza? Esse foi acabado formado o universo. Só para deixar mais claro esses textos, quando ele diz tarde e manhã, aqui tem um texto aqui que ele nos aprofunda um pouco mais. A palavra hebraica para o dia da expressão tarde e manhã é o primeiro dia. E o significado, o período de 24 horas, quando acompanhada do numeral ordinal. Se a gente for olhar para nós que
pontuamos a palavra de Deus como regra, né? Claro que toda a vida, todo o nosso momento vem de acordo com o que está escrito. O dia começa de um pôr do sol e termina de um pôr do sol. Ele começou no pôr do sol. Por exemplo, hoje nós estamos na terça-feira, são mais ou menos 4 horas, 4 e pouco, 4 horas da tarde, daqui mais ou menos 1h30, o sol está se pondo. Então, para nós, o dia está terminando, a terça-feira está entrando parte tarde, que é da quarta-feira. Então já se começa um novo dia, parte tarde. Tarde significa noite e dia significa o dia literal. E outra coisa também, já que você não perguntou, que era o correto perguntar, aí eu já vou fazendo a mesma pergunta para mim e dando a resposta. Você vê que a palavra de Deus, ela diz que Deus criou os céus e a terra. E ele formou o homem do pó da terra, a sua imagem. É bom deixar claro, que não deixe dúvida, que Deus criou o homem à imagem dele. Muitos dizem que nós somos descendência do macaco. A Bíblia está contradizendo isso. A Bíblia está nos afirmando que nós somos a imagem de Deus. Se nós somos a imagem é algo bonito ou feio, seja ela qual for, mas nós somos a imagem de Deus, a criação de Deus. Então formamos o homem, foi o que ele disse, a nossa imagem segundo a semelhança dele. Então nós somos a imagem de Deus, segundo a semelhança de Deus. Então tudo isso que as pessoas falam, que a gente somos instigados a entender que nós somos da criação do macaco, ou viemos da criação disso ou daquilo, isso tudo vai por água abaixo, porque a Bíblia aqui, ela afirma que nós somos a imagem de Deus, e Deus não é um macaco. Deus é um ser que está no céu, que é superior a qualquer ser humano. Pronto, quinta pergunta, pode fazer. Como se deu a criação do homem e da mulher? Agora a Bíblia vai simplificar, ela vai agora desmiuçar como foi, automaticamente como Deus nos criou. De que forma foi? Se foi uma mera explosão ou foi uma criação, onde tudo é perfeitamente dividido no seu lugar. E a pergunta é, como se deu a criação do homem e da mulher? Está lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 26 e o versículo 27. Diz assim: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tem ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rasteiam sobre a terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Mas há mais uma frase que ela deixa bem clara, Deus o criou, o homem, a sua imagem. E ainda para confirmar esse texto, ele vai além. Capítulo 2 de Gênesis, versículo 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Ele soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. E 18 até o 25, o que é que diz aí? Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Faça-lhe uma semeadura que lhe seja idônea. Havendo por o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, ouve-os, trouxe-os ao homem para ver como ele lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os animais, a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, as aves do céu e todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava nenhuma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pedaços de sono sobre o homem, ele adormeceu, tomou uma de suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher, ele trouxe e disse ao homem: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porque do varão foi tomada. Por isso deixai o homem pai e mãe, e se una só mulher, tomando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. A gente pode tirar alguns textos desses textos aí e trazer para a nossa vida. Hoje se colocam, as pessoas estão casando, estão fazendo acordo de casamento, Deus, ele fez o primeiro casamento ali no Éden, mulher
e homem. O mais interessante é que, se a gente for olhar, a gente vê homens muito machistas, que acha que é dono da mulher, dono da sua liberdade, dono das suas opiniões. E os textos aqui ele já deixa claro: o homem foi feito do pó da terra, né? Deus soprou na sua narina, o homem passou a ser uma alma viva. Não existe uma alma fora do corpo, nós somos a alma, nós somos a alma viva. O interessante é que Deus bateu um sono em Adão e dali ele tirou da costela do homem para formar a mulher. Isso tem um significado muito importante, se a gente for olhar. Quer dizer que o homem, ele não tem poder sobre a mulher que a mulher não tenha sobre ele. Porque se você for olhar, eu vou me machucar a mim mesmo? Algumas pessoas estão fazendo isso, drogado, desesperado, mas em sã consciência nenhum ser humano fará isso. Então, se nós formos olhar direitinho, a mulher é carne do homem, osso do homem. Então, o homem que machuca a mulher está se machucando a si mesmo, né? E outra coisa importante também que a gente deveria tirar é o último texto, quando ele disse que o homem estavam nus os dois, pelado. Aí, se a gente for olhar, veja que grau de inocência existia na criação, quando não existia o pecado, né? A inocência do homem era não pecar. E quando o homem pecou, acabou a inocência. O homem vivia e a mulher nu, e eles não se interessavam um pelo outro. Hoje, se a gente vê alguma parte de alguma mulher, já vem o interesse físico de algum sexual, homem, né? Um interesse sexual de ambas as partes, né? E ali naquele momento, que nem duas crianças, todas as duas nuas, ali, às vezes vê alguma coisa da outra e fica brincando, mas assim, inocentemente. Então veja, tudo isso a gente pode tirar para a nossa vida pessoal. Claro que fica difícil hoje, com tanto pecado, a gente fazer por extenso, mas essa é a norma. O cristão que quer ser cristão, ele tem que se afundar na palavra de Deus e viver ela como sendo a última coisa do mundo. A Bíblia, ela nos fornece toda a informação que o ser humano, qualquer criatura, precisa. Agora eu faço a pergunta. Seja a pergunta: que presente o primeiro casal recebeu de Deus? Está lá em Gênesis 2, 8 e 15. Pode levar. 2, 8 8 e 15. Diz assim: plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, ao oriente, e pôs ali o homem que havia formado. 15, né? 15. E o 15 diz assim: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden, para que o lavrasse e o guardasse. O presente foi o jardim do Éden, que deu a eles de presente lá para eles cuidar e cuidar e lavrar, né? Que é cuidar com todo o carinho. Eu posso dizer assim, com toda a formação, não sou agricultor, mas já trabalhei em agricultura familiar, já fui pulseiro. Então assim, eu posso lhe garantir uma coisa: se você tem uma terra e se você cuida bem dela, automaticamente nós vamos ter os melhores frutos, melhores fartura de semente, o que você plantar, macaxeira, arroz, coentro, tudo isso. E aí você veja, o presente que Deus deu àquele homem foi que, na época, Deus fez um jardim muito bonito, com fruta de todo tipo, e disse: tá aí, cuide só, tome conta, não vai faltar nada para você se alimentar. Mas a gente somos um pouco ambiciosos, queremos sempre mais, e esse o querer mais nos coloca sempre em momentos cruciais, difíceis, muito difíceis. A última pergunta para terminar, ele vai fazer para mim aqui, e eu vou responder dentro da palavra. A pergunta é: sobre que condição eles viveriam eternamente no jardim do Éden? Sobre que condição? Para tudo existe uma condição. Para você ter boa saúde, qual é a condição? Se alimentar bem, dormir bem, viver bem. E Deus queria algo daquele homem para que ele pudesse ter aquele jardim para o resto da vida. Viver saudável, viver bem, feliz. E essa condição está dentro da Bíblia. E a Bíblia vai nos dar agora a informação, que está lá em Gênesis, capítulo 2, versículo do 15 ao 17. Sobre que condição eles viviam, eles poderiam viver eternamente no jardim do Éden. Passa essa explicação para os ouvintes. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem que colocou no jardim do Éden, para o cultivar e guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que delas comeres, certamente morrerás. Então, Deus ele propôs uma condição para que o homem pudesse viver eternamente. Se a gente for olhar direitinho, veja que interessante esse texto e o contexto no modo geral. A gente vai para a Bíblia, a gente fala assim: a mulher fez o homem pecar, a mulher fez o homem cair, a culpa é da mulher. Não, a culpa não é de ninguém, é simplesmente que
somos vulneráveis, somos pessoas pecadoras hoje, naquele tempo não existia pecado, o pecado foi a desobediência, e Deus colocou no meio do jardim uma árvore que tinha frutas igualmente a qualquer outra, e Deus pediu, aquela não bula. A mulher foi lá e comeu. Mas o que foi que a Bíblia diz a respeito? Que se ele tocasse ou comesse dela, certamente morreria, não é isso? E o que foi que aconteceu? O homem, por ver sua mulher amada, que ele tanto amava, que tinha comido daquela fruta, o que foi que ele disse? Poxa, eu não vou conseguir viver só. E foi lá e também comeu para que morressem juntos os dois. Se nós formos olhar no contexto natural da coisa, a gente vai ver que não foi uma questão de só querer pecar ele, foi mais por amor a ela. E aí acabou caindo na mesma contradição que o inimigo ele tem feito isso, só que de uma forma bem clara. Às vezes nem tudo que hoje a gente faz foi o inimigo que colocou à nossa frente. Muitas vezes somos levados pelas nossas ambições, pelos nossos gostos, a fazer pecados e a gente coloca na mão do inimigo. Nem tudo é o inimigo. Somos nós que somos favoráveis àquilo ou àquilo outro e fazemos aquilo que não é agradável aos olhos do Senhor. Mas deixamos claro que a Bíblia ela é cheia de coisas maravilhosas, mas ela também tem ponto no i, ela também deixa algumas coisas que a gente não pode e que pode, mas muitas vezes a gente olha que a grama do vizinho é mais verde e o pecado é mais gostoso, e aí é onde a gente acaba caindo em contradição. Pregamos o amor, mas vivemos desamor. Pregamos a fidelidade e vivemos a infidelidade, e assim sucessivamente. Pronto, se você gostou desse vídeo ou tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, beleza? E para terminar, o Marcos vai fazer uma breve oração, podemos se despedir. Como de costume, todos os estudos bíblicos, a gente não damos a resposta, a gente não fazemos nada ao nosso gosto. A gente sempre tem a resposta da palavra de Deus, as perguntas são indagadas e a resposta é tirada da palavra do Senhor. Muitas vezes tem gente que diz que a Bíblia do crente é diferente. É por isso que quando a gente dá um estudo bíblico, a gente pede que vocês tenham a sua Bíblia, para que a resposta venha dela, e que a gente não tenha a resposta nossa. A gente faz a pergunta e a resposta vem da Bíblia, né? E como a gente já disse, a gente não tem as nossas respostas, e o Espírito Santo é quem nos concentra, é quem nos auxilia, é quem é o nosso professor. Então tudo que aqui acontece é acontecido pelo gosto e pela vontade de Deus, e por isso mesmo a gente começamos com uma oração pedindo a intervenção do Espírito Santo e concluímos também com uma oração, a intervenção do Espírito Santo para que ele sempre esteja ao nosso lado. Vamos apenas baixar a nossa fronte como um sinal de reverência para a gente falar com Deus. Grandioso Deus e Pai, te agradecemos por mais um estudo aqui feito e dedicado a Ti. Que o Senhor venha, ó Deus, cada dia nos auxiliar, seja nos estudos, seja na nossa vida material, espiritual, nossa vida financeira, seja em tudo o que viemos fazer. Seja auxiliado pelo Seu maravilhoso e divino Espírito. Que Ele seja todos os dias o nosso professor. Ajuda-nos a cada dia a entender os Teus planos para nós. Que o Senhor abençoe todos que vão ver esse vídeo, todos que vão ver esse estudo, que eles também o entendam e que eles sejam também tocados pelo divino e maravilhoso Espírito. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém.